Bom dia a todos, a todas, público de casa que nos assiste. É. Show. Décima sessão do segundo período do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Será realizada no dia 11 de junho, hoje, agora. Dando continuidade aos trabalhos, vou pegar ele de surpresa, mas vou convidar o vereador Marcelo Andrade, o aniversariante do mês e da semana, para ele ir ali na tribuna recitar uma passagem bíblica nesse momento de felicitações, né, Marcelo? E é uma oportunidade de você agradecer a todas as felicitações. Mas fique tranquilo, você organize aí. Bom dia, meus amigos, mesa diretora, público que nos acompanha, TV Câmara, público presente. Eu venho aqui recitar que a palavra de Deus está em João, capítulo 3, versos 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Dando continuidade aos trabalhos, vou pedir 1 minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra ao vereador Edivaldo, segundo secretário, para que ele faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas, público de casa, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Ata da 9ª sessão do segundo período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 9 de junho de 2026, às 11 horas do dia 9 do mês de junho do ano de 2026, no seu prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presente as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edmilson José Ramos Filho, Edivaldo José dos Santos, José João Ferreiras de Farias Neto, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Manuel José da Silva e Marcelo Pereira de Andrade. Estando ausente os senhores vereadores Gessé Azevedo de Andrade e Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir e antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Edivaldo que, usando a tribuna da casa, recitasse uma passagem da Bíblia. E em seguida solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações.
Seguindo com os trabalhos, demandou ao segundo secretário, vereador Edivaldo José dos Santos, que fizesse a leitura da ata da sessão passada, a qual, após a leitura, foi posta para deliberação, sendo aprovado por unanimidade, em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência requeriu à primeira secretária, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou da indicação de número 38 de 2026 e do requerimento de número... Presidente, desculpe. Faça uma retificaçãozinha que a gente corre. Na hora de fazer a votação, É. eu faço a correção. A correção... Fazendo uma correção aqui na indicação de número 38, porque foi descrito aqui 30 de 36, mas é indicação de número 38 de 2026. Do requerimento de número 76 de 2026, após a leitura do expediente e antes de dar seguimento aos trabalhos, o senhor presidente usou a palavra para solicitar que as matérias lidas no expediente fossem apreciadas em caráter de urgência. A solicitação de urgência foi posta para em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Com isso, as proposições lidas no expediente passaram a constar na pauta de votação a indicação de número 38, de autoria da vereadora Claudete Maria, indica ao senhor prefeito a necessidade da instalação de um terminal do banco 24 horas, na praça onde acontece o projeto Vila Jaguaribe. A mesma foi lida e depois posta em única discussão, quando na ocasião a sua autora usou a tribuna da casa para reforçar a justificativa da proposição, ora em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 76, de autoria do vereador José Mário, formula solicitação ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais setores que se fizer necessário, com a finalidade de disponibilizar uma equipe de trabalhadores com a finalidade de realizar serviço de limpeza geral, revisão na parte elétrica com as trocas de lâmpadas queimadas e dos relés fotosselas, bem como reparo no calçamento visando tampar os muitos buracos existentes em toda a extensão na terceira travessa da principal rua das Salinas, Chié, localizada mais precisamente em frente à Escola Municipal. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação e antes de fazer chamada dos oradores, o senhor presidente solicitou permissão ao plenário para que a senhora Lúcia pudesse usar a tribuna da casa para 5 minutos. A solicitação foi posta em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Com isso, a presidência concedeu um tempo de 5 minutos para que a senhora Lúcia fazer suas explanações. E, em seguida, o presidente passou a fazer a chamada dos oradores, fazendo uso da tribuna a vereadora Claudete Maria e Silvana Celestino, bem como os vereadores Marcelo Andrade, Manuel José, João Ferreira, e não havendo mais nenhuma matéria, e não havendo mais quem quisessem fazer uso da tribuna e nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 11 do corrente mês, solicitando em seguida que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara
municipal da Ilha de Itamaracá, aos 9 dias do mês de junho do ano 2026. Nada mais a ser lido, passa a palavra para o presidente. Coloca a presente ata em discussão com a retificação do requerimento 38 que estava aqui constando de 30.036 e é de 2026, um erro de digitação. Coloca em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovada a ata da 9ª sessão. Dando continuidade aos trabalhos, passa a palavra à vereadora Silvana, primeira secretária, para fazer a chamada dos vereadores presentes e a leitura do expediente do dia. Bom dia a todos, público presente, público de casa, colegas vereadores. Gostaria de registrar a presença do nosso amigo, ex-vereador e ouvidor da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, Islan Honorato. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Chamada dos vereadores do segundo período, do segundo ano da 16ª legislatura. Vereadora Claudete Maria de Lima, presente. Vereador Edmilson José, presente. Vereador Edivaldo José dos Santos, presente. Vereador João Ferreira de Farias Neto, presente. Vereador Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, ele faltou, mas ele foi por motivo de saúde. Vereador Gessé Azevedo de Andrade, presente. Vereador José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. Vereador José Palmeira da Silva Filho, faltou. Vereador Manuel José da Silva, presente. Vereador Marcelo Pereira de Andrade, presente. Vereadora Silvana Celestino Pereira, presente. Tá aí, tá certo. Anotei. Requerimento número 77 de 2026. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que os contêineres lixeiras que estão disponibilizados próximos aos prédios onde funcionam as escolas, tanto municipal quanto estaduais, sejam recolocadas um pouco mais distante dos referidos prédios, atendendo assim às reivindicações de alunos, professores e servidores das escolas. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Gessé Andrade. E sem mais expediente para o dia, eu retomo a palavra ao presidente. Vou pedir para botar na matéria de votação, coloca o pedido para a matéria de votação em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 42. Mas tinha que ter falado antes, mas já começou a ordem do dia. Porque não avisou que ia ter, que a gente esperava, né? Entra na... É o jeito... Tem problema não, Joca? Não tem problema não. Eu dou só uma palavra ali. Mas se você quiser, a gente abre aqui para ler. Ô, Flávio, traz aí, Flávio. Bora abrir aqui, porque talvez a gente finalize o período. É uma coisa simples, mas é importante. Faz a leitura aí, quer abrir uma exceção aí. Retomando o expediente do dia... requerimento número 77, de autoria do vereador João Ferreira. Ele requer, no exercício das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Juventude e Esporte, solicitando a realização urgente da manutenção, revitalização de infraestrutura, reforço da vigilância e recuperação da iluminação da quadra poliesportiva da comunidade. Faltou aqui, não tem.
Não tem Riuamba. Ele pede... E essa quadra, Joca, eu procurei saber. Ela é de responsabilidade da Secretaria de Educação. Mas é um reforço a mais, minha gente. Isso aí soma para mais um reforço, para mais uma cobrança. Que eu até fiz essa cobrança a Elizabeth semana passada, pessoalmente, eu tive acesso com ela. Mas é bom, é bom, é bom. A justificativa é oral e a autoria é do vereador João Ferreira. Sem mais expediente. Com isso, eu vou botar para esse requerimento também seja entrar, porque entra na ordem do dia. Requerimento número 42 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa, da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que envie de forma oficial o que abaixo segue relacionado. Envie o nome dos beneficiários dos pagamentos liberados pela Controladoria do município durante o período em que a gestão decretou calamidade e sua prorrogação, com cópias dos empenhos, informando a forma de pagamento, se em cheque ou transferência bancária. Se o beneficiário foi pessoa física, informar nome, endereço e número do CPF. Se for pessoa jurídica, informar endereço e número do CNPJ e razão social. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Reprovado por maioria absoluta. Requerimento número 43, 2026, em cumprimento às determinações regimentais do Regimento Interno da Casa, e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que envie de forma oficial o que abaixo segue relacionado. O valor total dos gastos públicos com a realização da festa realizada em Jaguaribe, em homenagem ao glorioso Bom Jesus dos Passos, padroeiro do referido bairro, discriminando os gastos de aluguel de palco, iluminação, cachê das atrações musicais, forma de pagamento com cópias dos empenhos, se o pagamento foi feito via cheque ou transferência bancária. Se o beneficiário foi pessoa física, informar nome, endereço e número do CPF. Se for pessoa jurídica, informar endereço, número do CNPJ e razão social. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Reprovado por maioria absoluta. Requerimento número 77 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que os containers, lixeiras, que estão disponibilizados próximo aos prédios onde funcionam as escolas, tanto municipais como estaduais, sejam colocados um pouco mais distante dos referidos prédios, atendendo assim às reivindicações de professores, diretores e alunos. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 78 de 2026. Senhor presidente, o vereador João Ferreira de Farias Neto, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente e apresenta a presença de Vossa Excelência a requerer, após ouvir o plenário, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, solicitando
realização urgente de reparos, manutenção, revitalização da infraestrutura, reforço na vigilância e recuperação da iluminação da quadra poliesportiva da comunidade de Riuamba. O requerimento é do vereador João Ferreira, está em discussão. Deixa o propositor ir logo, Marcelo. Lembrando que isso aí é mais um reforço, já tem requerimento do vereador Marcelo, requerimento da vereadora Claudete, mas tudo isso vem a somar com a comunidade, né? Olá, bom dia. Agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui exercendo esse trabalho a qual eu procurei e foi me dado pela população de Itamaracá. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os demais vereadores, ao público presente, ao nosso ex-vereador Irlan, aqui presente, e hoje assumindo aí a secretaria aí no nosso governo aí, ao lado do prefeito Paulo Galvão, a nossa amiga Alda sempre aqui presente e aos demais. Quero falar a respeito da quadra da Vila Eldorado, ou da quadra do Riuamba, que se encontra numa situação que é preocupante para aquela população, principalmente naqueles que são moradores ali, vizinho. A gente tem um prédio lá que foi para ser construído a creche e até hoje não foi concluído e está lá abandonado, servindo como ponto de moradia de qualquer pessoa ou de ponto de droga, aonde ali trafega várias crianças, jovens, ali para fazer uso da quadra e fica um certo risco aquela construção ali inacabada. E diante mais, ouvindo as reclamações dos vizinhos ali, é que a quadra também serve horários vagos, tarde da noite, vão motoqueiros para lá, para fazer pegas de moto lá dentro, e isso é situação de vandalismo no que é público. E o que é público se pertence ao público, então a prefeitura tem a responsabilidade de tomar conta daquilo. Eu botei como Secretaria da Juventude, porque várias vezes me informaram que seria a Secretaria de Juventude que estava responsável por aquilo ali. Inclusive eu precisei para um culto evangélico e fui procurar a Secretaria da Juventude. Outra vez fui procurar para um evento esportivo, foi a Juventude que eu tive que me reportar. E quando foi hoje, na hora de falar sobre esse requerimento, a Secretaria da Juventude disse que era com a educação. Seja lá com quem for, é a prefeitura. É um órgão da prefeitura. E a gente pede que tome uma providência de se fazer uma reforma, adequar, botar luz, botar horário de práticas esportivas, como o vôlei para criança, o futebol, qualquer que seja, mas que tenha seus horários, um guarda municipal ali, para tomar conta daquilo ali. Não é possível que os nossos prédios públicos vá continuar no abandono, como foi na gestão passada, a qual eu vim aqui para meter tanto... Vim aqui não, que eu não era vereador, mas eu estava na rua falando sempre do que estava errado, do que não estava acontecendo da maneira correta. Então eu venho aqui mais uma vez solicitar que a prefeitura tome providência diante daquilo ali. Eu sei que não é fácil, são muitas coisas para se resolver em tão pouco tempo, mas sei que são pequenas coisas que a gente tem que botar a mão em cima, minha gente, e tentar resolver. Não é possível que a gente vá ficar na eminência. Eu me lembro aqui que o primeiro requerimento foi da vereadora Claudete a respeito da quadra da Vila Eldorado e da quadra do Riuamba. Depois, se não me engano, Quita fez um requerimento também dessa quadra do Riuamba. O vereador Marcelo fez um requerimento. E fora os pedidos que a gente já fez diretamente ao prefeito que tome uma providência. E a gente não vê essas coisas acontecer, que são simples. São de demanda dos liderados pelo prefeito de tomar atitude e resolver. Eu espero que o nosso secretário ali está aqui nos ouvindo e leve isso aí em consideração. Porque o vereador está sendo taxado na rua como não faz nada, como não serve de nada. E eu não aguento mais levar essa situação adiante. Que não faço nada, que não estou resolvendo nada.
Eu digo sinceramente, eu não aguento mais estar na rua 24 horas. Vereador é quem está na ponta lá, escutando o povo. Não é secretário. O pessoal não sabe que Irlan é secretário, não. O povo não vai atrás de Irlan para reclamar Irlan, não. Não vai atrás de El, não vai atrás de fulano, de ciclano, não. Vai atrás do vereador, que ele votou, foi no vereador. E esse vereador que está aqui pediu para que o povo votasse em Paulo Galvão e Ailton Aguiar. E a gente não tem poder de executar, até porque a gente não pode. A gente faz coisa que é fora da lei. Comprar material para fazer isso, aquilo, outro. Não está dentro dos critérios de vereador, mas a gente tem que fazer. A gente sabe que deputado faz isso, senador faz isso, o vereador vai fazer também. Que ele tem que defender o nome dele na rua e ajudar o prefeito, ajudar a gestão. E eu estou aqui para ajudar a gestão. Portanto, eu faço e vou continuar fazendo pelo povo e para o povo. Foi o povo que me colocou aqui. Se o povo estiver satisfeito, vai me colocar mais 4 anos. Isso também, se eu quiser lá na frente ser candidato, que eu não sei. Mas estamos aí, é isso que eu tenho a dizer. Peço essa providência da quadra do Riuamba, da quadra da Vila Eldorado, que já foi debatido aqui. Aquilo é uma falta de respeito com as nossas crianças, com a nossa juventude. Antes, Anorato, a gente tinha campinhos para jogar bola. Hoje a gente não tem. O que a gente tem é 3 quadras poliesportivas. Eu acredito que Jaguaribe já comportaria ter uma quadra para aquela juventude de Jaguaribe. O que tem é aquele campinho lá na beira da praia, que é disputado com a igreja, com o pessoal que faz ali a igreja reclamando. E a gente levando pancada do pessoal da igreja porque aquilo ali. Mas, embora começar a sentar e embora começar a trazer coisas, soluções para Itamaracá. É isso que eu estou querendo do nosso gestor, dos nossos secretários de educação, de saúde, de juventude, que vai buscar soluções para a gente resolver. Eu fiz um projeto tão simples aqui na beira da praia, aqui, o Ilhativo, o pessoal vai lá, pratica esporte lá, 24 horas, tem vôlei, futevôlei, sem precisar de construir. A gente vê nas praias de Paraíba, de Boa Viagem, tem várias quadras para o pessoal praticar esporte sem gastar muito, sem precisar de licitações, disso, aquilo, outro. Vejo que é só a vontade de fazer acontecer. Quero deixar aqui um bom dia e estou à disposição do povo. Continua em discussão, vereador Marcelo Andrade. Eu venho aqui, bom dia mais uma vez, público presente, reforçar, Joca. É louvável o seu requerimento, reforçando o meu, que foi do ano passado. Eu venho dizer, a sua revolta é a minha, porque é um desrespeito, é um desgoverno desses secretários que aí estão, que esse documento que é protocolado e aqui aprovado por unanimidade, vai para lá e está dizendo, é um documento. E a resposta que vem de lá é vergonhoso, porque eu não queria um secretário que respondesse do jeito que vem lá esses requerimentos da gente. Porque a gente manda um documento oficial. Gente, a prefeitura e alguns secretários têm que entender que aqui é a casa onde formula as leis. E as pessoas têm que entender qual é o papel dessa casa, do vereador, e responder com decência. Acima de tudo, Joca, tem que fazer cumprir o que esse requerimento está solicitando. Agora, uma quadra, um instrumento que é necessário para tirar essas crianças, as jovens, adolescentes da marginalidade. Que o esporte nada mais é de que dar à pessoa a oportunidade de ter um outro caminho na vida. Porque educação e esporte vai conseguir tirar as pessoas da linha da marginalidade e desviar do caminho correto. Então eu venho aqui reforçar, é revoltante, eu não estou aqui nunca, ninguém vai ver Marcelo Andrade passar pano para secretário nenhum, que é certo. Certo é certo, o que é lei é cumpra-se. A gente precisa levar essa casa na seriedade, no respeito, porque o desejo que vem para cá é o desejo do povo.
E a gente vai bater aqui sempre em relação a isso, até que estes secretários que aí estão respeitem. E, acima de tudo, entenda qual é o seu papel diante do instrumento público, do executivo, para fazer com que os serviços da Ilha Itamaracá sejam realizados. Porque o prefeito, ele não vai fazer o papel do secretário, não. Ele é pago para isso. E não fazer politicagem barata, como se está se fazendo na Ilha de Itamaracá. Muito obrigado. Continue a discussão, vereadora Silvana. Oi, gente, bom dia. Venho aqui reforçar o pedido do vereador Joca, dizer que só quem pôde participar de esporte quando era criança sabe a importância, porque o esporte ele transforma a vida, ensina valores e disciplina. E a gente sabe que para tirar esses jovens e crianças da ociosidade, a gente precisa desses espaços, sim. E com isso eu gostaria de anunciar que o governo ele lançou hoje, Joca, um programa Areninha, que vai presentear 184 municípios com mais de 203 arenas, e Itamaracá foi contemplada pelo governo do estado. Nessa arena vai ter campo society com uma estrutura moderna, com grama sintética, iluminação de LED. Então, a gente fica feliz e a gente sabe que é um governo que cuida das pessoas, que cuida desde a infância até a fase adulta e idosos. E isso acontece graças ao esforço do prefeito, que vai atrás, que busca essa parceria constante. Por isso, eu vim aqui para trazer essa informação, que para alguns sejam de primeira mão. Muito obrigada. Continue em discussão. Eu vou dar só uma palavrinha rápida daqui, Joca. Realmente a gente hoje tem essa dificuldade. Eu tive no Riuamba sexta-feira passada. Eu pratico um esportezinho ali no Society e tinha um grupo de adolescentes me esperando lá. Vereador, amigo, assim, antes de ser vereador, sou amigo deles. Eu bato bola com eles, bati a bola com os pais deles e eles ajudem a gente, porque infelizmente a gente não tem condição de pagar o Society. E a gente faz esporte lá na quadra, mas tá com a iluminação precária. A gente tá passando por situações de chegar pessoas lá até para acabar com a atividade. No caso, pessoas de mal intenções, né? Então, foi nesse momento que no outro dia eu fui na Secretaria de Educação, conversei com a Elizabeth e ela disse que ia tomar providências. Que até eu falei, eu não fiz um requerimento ainda, porque já tem vários requerimentos solicitando isso. Então, eu vim direto a você, conversar com você. Conversei também, tive a oportunidade, conversei com o Ailton também, porque minha vontade é também conversar com o seu Paulo. Eu creio que esses dias eu vou encontrar com ele, vou conversar com ele, porque eu acho que seria uma coisa muito louvável reativar essa quadra de Riuamba com dignidade para as pessoas, reativar a quadra de Vila Eldorado, aquele campinho, essa questão, Joca, de que o campinho de Jaguaribe tem que disputar com a igreja, porque não faz o que tem que ser feito. Se botar a tela, se botar a iluminação, se botar algumas regras com apoio da Guarda Municipal, tem como sim o campinho funcionar sem atingir a igreja. Eu digo porque eu frequento a igreja lá também, converso com as pessoas da igreja, diz que o problema maior de lá é a falta de controle em termos de quê? Não tem uma tela digna para poder evitar que a bola passe, e um pouco, todos esses pontos que eu relatei aqui, tem que ter apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, porque tem que ter regras também, tem que ter um controle também das secretarias responsáveis sobre essas quadras, esses lugares públicos, para poder a gente também botar ordem no local. Se você fizer tudo o que tem que ser feito e deixar entregue, daqui a pouco tá tudo do mesmo jeito, sucateado. Porque do jeito que vão pessoas de boa índole para usar aquela situação ali, por questão de saúde, por questão de lazer, vai pessoas também mal intencionadas para quebrar, para destruir. Porque aquela quadra, há uns anos atrás, se foi entregue toda pronta, já tá toda, até os vestiários tá tudo socateado. É fazer e cuidar. O importante é isso. Mas continua em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovada por unanimidade. E até estender um pouquinho minha palavra, você mesmo deu um exemplo de uma situação que você vem fazendo junto com a comunidade lá no Ilha Ativa, né? Isso que vem dando certo com esforços seus, dos populares, das pessoas. Não precisa de muito para fazer, não. Agora tem que ter iniciativa. Para você ver, eu até lhe parabenizo pela sua iniciativa, vereador. Tem que ter as iniciativas, porque isso aí é saúde, é educação, é lazer, tudo anda junto.
Dando continuidade aqui aos trabalhos, sem mais para a ordem do dia, começar a chamar os oradores inscritos, vereador João Ferreira. 3. Até então 3, né? Mas Silvano acho que vai se inscrever. Cuida, bom dia mais uma vez. Quero aqui trazer aqui, eu venho trazendo essas demandas para cá e trago essas indignações e quero que esteja bem claro, bem ouvido, que não estou aqui contra o prefeito, não estou aqui metendo pau no prefeito, como vão sair daqui para dizer lá que eu fui meter o pau no prefeito. Eu não estou metendo pau em prefeito, eu estou metendo pau no que está acontecendo dentro de Itamaracá. Que eu estou levando pancada na rua. Se alguém aqui está satisfeito, como é que está a situação do Chié, das Salinas, se alguém está satisfeito com a situação do Bela Vista, que aplauda. Agora eu não posso aplaudir aquilo que eu vou lá e sinto que o povo não está satisfeito. A rua Pesqueira está intransitável. O pessoal está passando pendurado nos muros, porque não tem como passar. O pessoal do Bela Vista não tem por onde sair. Não tem transporte de educação que vá lá. Se precisar de uma ambulância, é o maior sufoco. Então eu estou pedindo aqui um alerta para a gente sentar, fazer um comitê, para a gente tentar buscar solução. Se o problema é metralha, para a gente fazer o paliativo, bora procurar solução. E os vereadores, eu acredito que todos eles aqui estão abertos para a gente discutir e procurar uma solução. A gente tem um deputado aí que está aguerrido com a gente, que é o deputado federal, Guilherme Chua Júnior. A gente tem um amigo aí, Zé, aí, que é da casa vizinha aqui ao lado aqui, tem uma estrutura melhor, pode nos ajudar. Então, bora procurar solução. Agora, procurar solução com quem não está levando pancada do povo, que está dizendo que está bom, chega no ouvido do prefeito e vai dizer que está bom, que está tendo solução para algumas coisas. Para mim não está sendo bom, não. Eu estou pagando um carro, 2 carros praticamente para levar gente para Recife, para médico, porque a saúde não está comportando a demanda. Aí eu vou dizer que eu estou satisfeito com chegar no meu telefone 30, 40 postes apagados todo dia, reclamação de poste apagado. Há 6 meses, 7 meses essa situação. Aí eu vou estar satisfeito? Não vou. Se o povo não está satisfeito, é lógico que eu não vou estar satisfeito. Digo todo dia, se minha filha, meu filho, meu neto, meu sobrinho não está satisfeito com pão com ovo todo dia, eu não vou ficar satisfeito, eu vou em busca de mais. Como é que eu vou ver o povo que está lá insatisfeito, o povo do Alto Pôr do Sol, o povo do Alto Céu Azul, o povo da Rua Pesqueira, o povo da Rua do Sapo, o povo do loteamento de São João, o povo de Vila Velha. Então, a gente vai buscar solução. Agora, bora buscar solução conversando, tentando resolver. Não é escutar pessoas que vai lá para dizer que está bom. Bom como? Então, eu deixo aqui essas palavras, o recado fica dado, estou disposto aqui a ir sentar e a gente procurar solução para nossas situações. Essas questões da lixeira mesmo, como o Marcelo falou, muitas vezes a gente está vendo que é politicagem. Eu pedi uma lixeira para botar em tal lugar. O camarada chegou para mim e disse que não podia botar, que não era necessário. Quando foi no outro dia, o cara foi lá, pediu a ele foi lá e botou a lixeira. E aí, vereador, está fazendo o que aqui? Eu vou lá, peço uma carrada de metralha para botar num buraco. Aí, não, mas porque não tem. Aí fulano vai lá, outra pessoa vai lá, pede, a carrada de metralha chega. E aí, eu vou estar satisfeito? Eu peço um carro para levar um paciente para o médico,
ligo, não tem, nunca tem. Quando é no outro dia, fulano foi e mandou, e teve, e eu vou estar satisfeito? Eu vou estar aqui aplaudindo? Embora minhas palavras sejam duras, o meu jeito de falar é esse. Entendam como quiser. Mas o recado é esse: Joquinha veio ser vereador do povo. E para o povo eu vou estar aqui, se Deus quiser, durante mais 2 anos e 6 meses. E aí, quem sabe, é o futuro. Muito obrigado, um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe, que a minha Virgem do Pilar nos proteja. Continuando a ordem dos oradores, vereador Edmilson. Bom dia a todos. É isso aí, meu vereador Joquinha. Quando a gente vem com alguma crítica, pensa que a gente está contra o prefeito, né? E a gente vê aqui os 10 vereadores, né, está aqui com o prefeito e pela comunidade, para a gente, que é o vereador, que está mais perto do povo, a gente leva esse nome, Lida, como não faz nada. Como? Porque a gente pede aos secretários. É da forma que o vereador Joquinha diz, quando a gente pede para fazer algo, o vereador pede ao secretário fazer algo, ele não faz. Aí chega outra pessoa e ele vai e faz politicagem. Né? Isso fica muito difícil. Ontem de manhã eu estive lá no Roque, a situação lá, a comunidade lá me chamou, e eu fui ver aquela situação daquela água que tem ali. Pegando o Bar da Alegria ali, do lado esquerdo ali, que aqui dali é uma piscina. Né? Já estive lá ontem. Liguei várias vezes para o secretário não atendeu. Quando eu mandei um áudio para ele, né? E ele não gostou, ele retornou. E à tarde a gente esteve lá, né, com a comunidade, entramos naquele terreno, pedimos autorização à senhora lá, para que se faça o escoamento da água, colocando a manilha, porque tanto é para a comunidade passar e também fica melhor para quem mora ali naquela casa. E ela, como sempre, né, preocupada com a situação, vai entrar na minha casa o terreno, vai abrir aqui o escoamento da água e vai ficar desse jeito. Não, eu quero que faça a abra, que vai resolver o problema da comunidade e resolver o mesmo também, porque a água vai passar aqui nas canaletas e vai-se embora. Ah, mas a gente vai ver. Não vai ver não, meu amigo. Tem que se fazer, tem como fazer. Não é eu que vou pensar em fazer, não. Tem que fazer. A turma está passando na lama, aquilo não existe não. Eu passei lá um monte de tempo. Saí já lá de noite, pessoal. Muitas pessoas aqui sabem, vocês passam por lá. Tem vereadores que moram lá. Né, que a gente é vereador de Itamaracá, a gente está em todo os local, tanto em Jaguaribe como no Forte, a gente tem que estar em todo local. E a dificuldade é muito grande. Né? Não é só ali. E é para chegar lá, da garagem até lá, está aquela buraqueira triste. Né? Como a gente já falou, a gente já pediu que se contrate caceteiro para ajeitar essas ruas. Porque se tem um buraquinho pequeno, daqui a pouco está 1 metro, 2 metros, e daqui a pouco está intransitável, não passa ninguém. Isso é a realidade que está acontecendo. Mas a gente pede. Mas a gente não é. A gente vai ver, porque não pode contratar mais gente. Mas a gente já vem pedindo há muito tempo. É um caceteiro e um ajudante. Lá atrás existia isso. Essas pessoas que trabalhavam e faziam isso, tampando os buracos, para não crescer quando chega o tempo da chuva. E outra coisa. Falando um pouquinho dessa Compesa. Essa Compesa está uma tristeza. Né? A gente vê ali no PDS mesmo, já faz mais de 8 dias que
né, um vazamento, né? Vem, olha, volta, vai e tá dali. Acabou a rua. E acaba a rua e deixa. Vou pedir aqui, viu? Venha. A palavra aqui, aproveitando falar da Compesa. Aí tá lá naquela situação toda lá, vai esburacar. A gente vê o que aconteceu ali na Enéas, né? Enéas de Albuquerque, que tá lá acabado ali perto de Dona Anjinha, tá lá aquela tristeza lá que a Compesa fez, aquele buraco deixou. A José Matias, parece que eu passei lá hoje, estão lá hoje, já faz mais de 6 meses que morreu até um cidadão no buraco. Pode dar parte, Joaquim. Pedindo a parte aqui, vereador Kita, a respeito da Compesa, eu já peço aqui aos pares, aos amigos aqui, os companheiros aqui, que a gente consulte uma audiência pública com a Compesa para ela se pronunciar em relação. A gente ganhou um instrumento tão importante como a estrada a PE 01 e vê ela praticamente hoje toda destruída pela Compesa. E os demais, aquela rua ali que vai dar no fórum ali, a Avenida Rios, lá no final, na frente da casa de Dona Marluce, aquilo ali é um absurdo. Então, eu peço para que aqui a gente comece, viu, Duzinha? Para a gente começar a trabalhar e chamar a Compesa a uma audiência pública para nos explicar a solução que pode nos dar ao nosso município em relação a isso. Se você for ver os números de buracos que a Compesa faz e depois, quando manda consertar, fizeram lá um serviço lá na frente da minha casa mesmo, que eu vou ter que mandar desmanchar agora para refazer. Ô, Joca, vou até assim, solicitar você, se você quiser, junto com o Kita, encabeçar essa audiência pública, não que todos não vão participar, não que a gente não vá interagir, vai ajudar na organização. Assim como o Marcelo fez a audiência pública do Maio Amarelo, não foi, Marcelo? Foi. Maio Laranja contra... Aí a gente, Marcelo encabeçou, mas todo mundo se uniu e a gente organizou junto. Pronto. Mas vocês podiam já pensar em uma data, a gente providencia os ofícios, faz os convites às autoridades competentes que devem participar, que seria seria muito louvável, até porque já foi feitas inúmeras audiências públicas que acontecem aqui nessa casa, mas quanto mais a gente bater na tecla, mais tem a chance de ser atendido. Eu até agradeço os funcionários da Compesa pelos feitos que eles metem a cara para resolver os problemas dos vazamentos. Agora, a estrutura que vem para o tapa-buraco, a estrutura... Mas o problema é depois, né? Faz o buraco e deixa lá. Aquilo poderia ser de certeza, imediato. Com certeza. Eu sei que pela engenharia eles têm que esperar um período para a terra sentar para poder eles vir para fazer o serviço. Parece que é 15 dias, 20 dias. Não, mas a gente vê aí, vereador Joquinha, 4 meses. E quando faz, 4 meses. Aí, faz, afunda. Aí a terra não está mais sentando, ela está deitando. E o problema é que quando faz, quando é com 2 meses, 3 meses, está lá o buraco lá. Né? E mal feito, né? E fica então, bora trabalhar isso aí pra gente preparar. Ou para baixo ou para cima. Vou me programar para a gente começar a trabalhar essa audiência pública. Sim. Tá bom? Bom dia. Pode? Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, público de casa, público presente. É muito louvável, vereador, esse pedido seu aí, do nosso amigo companheiro Joquinha. Agora a Compesa está passando por um trâmite de privatização. Eu já entro em contato sempre com algumas pessoas e está uma bagunça enorme a Compesa hoje. É bom a gente fazer essa audiência, Joquinha. Hoje é sério, mas a bagunça não é de hoje não, viu, macho? Não, mas eu sei. Mas essa dificuldade, mas a bagunça já vem de muito tempo da Compesa. Mas hoje... o maior desserviço que Itamaracá tem. Hoje, se a gente fizer, chamar, não vai adiantar em nada. A gente é bom pegar a empresa agora que vai assumir
privatizado que vai assumir e a gente É bom se cobrar. informar qual é a previsão dessa nova empresa que vai assumir, qual é o prazo que ela vai assumir, né? Pronto, Realmente. porque ela já vem bagunçada há muito tempo, realmente, já vem bagunçada há muito tempo. E a gente, é bom, se a gente fazer agora, para eles não vai adiantar de nada. A gente pegar a empresa que vai assumir e cobrar diretamente a ela, entendeu? Aí é muito importante, meu amigo vereador. Foi boa essa colocação, vereador Gessé. E é nessa situação aí, né, que Itamaracatá, a Compesa acabando com nossas ruas, né, fora a chuva aí que foi a gente castigado muito, todo o Pernambuco, e vamos ver aí, né, que o nosso prefeito aí contrate um caceteiro, agora quando parar a chuva, para ajeitar esses buracos que tem aí, para a população passar, para ter o poder de ir e vir. E tudo mais, um bom dia para todos e que Deus abençoe. Vereador Marcelo Andrade. Deixa comigo. Bom dia mais uma vez. Estamos chegando ao final da legislatura, do período deste período, e agradecendo primeiramente a Deus por estarmos Marcelo, aqui. só pegar um gancho assim. Aí a gente tá fazendo a 10ª hoje, mas eu vou, por questão que ainda tá muito no início do mês, eu vou deixar o período ainda aberto, porque pode aparecer alguma... Sim, situação, presidente, tá vamos entendendo? fazer 15. Então venho aqui reforçar todas as nossas indagações, todos os nossos pedidos, requerimentos, indicações que já foram disparadas aqui desta casa, para que estes secretários façam o seu papel, mas acima de tudo respeitem que este documento é um documento oficial da casa, ao qual determina as leis do nosso município, que fiscaliza os poderes, e eles precisam entender a responsabilidade de cada vereador que aqui estão. Que quando esses pedidos eles chegam até nós, ele vem de diversas pessoas, e esses pedidos não é um pedido pessoal, é um pedido na coletividade, é um pedido onde a comunidade e as ruas elas estão sendo afetadas, seja por lixo, seja por água, seja por animais, seja por qual for o motivo. E eu não vejo, Joquinha, eu não vejo Claudete, Manuel, Kita, Gessé, Dida, Zero, Duzinha, um secretário fazer uma anotação, porque ele deve ter ali, viu, uma memória RAM de última geração, que só sendo, para que não faça uma anotação do que a gente está pedindo diante das comunidades. É vergonhoso a gente ver esses comportamentos sendo replicados no serviço público. Ora, no outro dia você liga para o secretário e ele não sabe nem do que você está falando. Se alguém tiver aqui uma outra história diferente do que eu estou dizendo, me corrija agora. Porque eu não sou mentiroso, não sou de falar em verdade em lugar nenhum. Agora é bom esse povo tomar vergonha na cara e ser secretário pago por um dinheiro público e fazer as políticas públicas acontecerem nessa ilha. Porque eu nunca vi a pessoa estar falando, a pessoa não fazer uma anotação. Como é isso? No outro dia você liga para o camarada, não sabe nem o que você está falando. Está aí as comunidades, a rua Pôr do Sol, lá no Pôr do Sol. Joquinha, você recebeu, eu recebi. Estou consternado com aquela comunidade que está presa. Aprisionada a uma comunidade, porque não pode transitar. Os carros não podem sair na rua. A gente tem aqui esse Bar do Silvio aí, que está outra situação. Renascer, Bela Vista, loteamento São João, Pôr do Sol, Rua Arara. Se eu for falar aqui, a gente termina mapeando a ilha de Itamaracá só no que a gente tem de demandas vindo aos nossos celulares, aos nossos pedidos nas ruas. E é um pedido de socorro. É um pedido de socorro porque a água está invadindo os imóveis, ao qual eles trabalharam muito para conseguir comprar um armário, um sofá, um guarda-roupa, e a água vem e acaba tudo.
Será que essas pessoas de fato estão fazendo seu papel? Ele não vai falar mal do prefeito, não. Porque a gente serve aqui para fiscalizar mesmo a incompetência de certas pessoas. E fazer até com que seu Paulo veja o que a gente está vendo que ele não vê. Porque o que eu vejo é muito secretário blindar a visão do prefeito. Mas a gente não vai blindar, não. Porque quem tem respeito com o povo não vai blindar pessoas erradas, não. É a gente fazer, porque essa casa aqui não veio de brincadeira. Eu não entrei na legislatura como vereador para brincar, não. Eu vim aqui para fazer o meu papel, gosto quem gostar, dou a quem doer. E vou continuar nessa pegada desde o dia 1º de 2025 de janeiro, que eu estou aqui, eu vou continuar do mesmo jeito. Quem gostar de Marcelo Andrade vai ser assim. Se não gostar, vai ser dobrado, do mesmo jeito. Porque eu vim aqui para fazer os serviços acontecerem, agora eu não vou aceitar secretário querer mandar mais do que prefeito aqui na ilha de Itamaracá. Achar que está por cima do bem e do mal, de todos e de todos, e a população sofrer. Fica chato, Joquinha, porque a gente é o para-choque, né? Eu já corrigi, mas a gente não é só o para-choque, a gente é o automóvel inteiro. É farol, é para-choque, é direção, é caixa de marcha, é tudo. É o motor. Porque é onde as pessoas têm a cada vereador que depositou um voto de confiança como um respaldo legal para dar vez, voto, para que eles possam ter o seu serviço responsabilizado e efetivado. Então vem aqui reforçar que estes secretários façam seu papel. Tomem vergonha, minha gente. Eu fui secretário. Fiz politicagem, não. Trabalhava para todos. Independente de quem votou no prefeito, quem deixou de votar. Porque todos são cidadãos da ilha de Itamaracá e isso tem que ser respeitado. Já disse a seu Paulo e continuo dizendo, porque o que eu falo aqui, eu falo na frente do prefeito. Não falo mais porque quando eu pego, eu falo mesmo. Todo mundo aqui é testemunha. E ninguém está falando mal do prefeito, muito pelo contrário. A gente quer que as políticas deem certo, que todo mundo seja beneficiado, que os requerimentos que daqui saem retornem como resposta correta do serviço ser apresentado, porque enviar informação errada ou incorreta ou inverdade é um crime. E se a gente for levar em consideração muitos requerimentos respondidos, vai dar problema, viu? Então é bom a gente observar como está sendo respondido, que aqui a gente não veio para passagem, para brincadeira. A gente veio para trabalhar. Agora a gente só trabalha diante de uma prefeitura, diante de servidores públicos que estejam realmente com responsabilidade com a ilha de Itamaracá. Venho aproveitar também para convidar a todos. Hoje, o vereador Marcelo Andrade vai estar participando de um podcast às 20 horas no AtivaCast. Será um momento oportuno e importante para quem não conhece meu trabalho, para quem não conhece quem é o vereador, para se fazer presente online, através do Instagram, para que esteja acompanhando e até perguntando, opinando sobre a vida do político Marcelo Andrade. Eu venho aqui também finalizar, agradecer a cada pessoa que no dia de ontem, pela passagem do meu aniversário, principalmente a todos os meus pares vereadores e vereadoras desta casa, que dedicaram um tempinho do seu imensurável tempo do dia, do trabalho, e pararam para disparar uma mensagem de carinho, de respeito sobre a minha pessoa, sobre o vereador, sobre o amigo Marcelo Andrade. E ontem eu fiquei extremamente emocionado em ouvir cada mensagem, em ler cada mensagem que a mim chegou. Então, eu venho com o coração transbordando de alegria, de amor, a agradecer. A minha palavra de hoje é gratidão e peço a Deus, rogo ao Senhor Jesus e Maria, que continue abençoando cada um de vocês diuturnamente, nos colocando de pé para que a gente possa enfrentar os desafios da vida com muita ciência, com muito amor no coração, com muito Jesus, porque sem Ele nada seremos, nada fazemos, nada somos. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.
Vereador Edivaldo. Bom dia a todos e a todas, público de casa, excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes. Quero também aqui fazer menção na pessoa do nosso companheiro Irlan, também já passou por essa casa, e ver que a situação não é fácil, não é? O senhor conhece muito bem, de tudo que se cobram aqui e do que se fala. Muitas vezes, quem está do outro lado pensa que a gente está falando mal da gestão, está falando mal do prefeito. Muito embora, volto atrás do que disse, mas da gestão. Não é? É diferente, gestão e o executivo. Mas eu quero dizer a todos que aqui estão, ao público que está ouvindo, que toda essa indignação dos vereadores, do que falam, do que cobram aqui, que reivindicam aqui o direito do povo, é louvável. Eu mesmo estou cansado de colocar requerimento, mais requerimento, requerimento, mais requerimento. Eu vejo que isso talvez seja até prejuízo para essa casa de tanto gasto de papel. Porque a gente não vê ser atendido, pelo amor de Deus. Ninguém está pedindo aqui para se fazer algo para a casa de ninguém aqui não, varão. Estamos pedindo para fazer algo para a cidade, dar dignidade ao povo e tirar o povo da situação que hoje se encontra. Quantas e quantas daquelas pessoas que me vê na rua, que diz, vereador, a gente está sem poder sair de casa, nem entra ambulância, nem entra carro de polícia, a gente não sai de forma alguma. As estradas não têm condições da gente sair de dentro das nossas casas. Ajude a gente lá no Bela Vista. Salinas vem também faz o questionamento. Rua Cajazeira também faz o questionamento. Pôr do Sol aqui todo mundo já falou. E tudo isso a gente tem fiscalizado, a gente tem pedido, a gente tem cobrado ao pessoal da secretaria competente. E parece que a gente está falando, entra de um ouvido, sai do outro e nada é feito. Mas a porrada quem recebe aqui somos nós, do povo na rua, em dizer que vereador não faz nada. Dizer que a pior Câmara é essa que aqui está. Será que os vereadores aqui têm o poder de executar alguma obra aí da cidade? Eu só queria que algum secretário viesse responder isso. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui cobrando o que é de direito do povo, que é o nosso papel de fiscalizar, legislar e cobrar aqui ao prefeito. E o prefeito tem por obrigação de determinar para a secretaria que é onde está sendo cobrado. E a gente não vê isso. Eu quero também até reforçar um pouco e dizer que lá em 2017, eu estava vereador aqui também nessa casa, juntamente com o prefeito Paulo Galvão e o secretário de Infraestrutura, Edielcio Bezerra Lins. E fizemos oposição ao prefeito Tato, e a gente cobrava de forma rígida, e muitas coisas eram feitas. Muitos secretários foram denunciados de forma constitucional, e fizemos o nosso trabalho. Hoje quem está prefeito é o ex-vereador Paulo Galvão, secretário é o ex-vereador Edielcio Bezerra Lins, no qual se fazia uma oposição aqui, e hoje a gente não vê o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que me deixa chateado muitas vezes, de não chegar aqui e parabenizar, muitas vezes, quem precisa. Precisa ser parabenizado, e vou parabenizar todo e qualquer momento, assim quando a gente vê as ações feitas dentro da nossa cidade. Voltando um pouco aqui para a infraestrutura, eu quero só dizer que os serviços de rua, eu acho que Itamaracá não tem rua. Eu vejo que Itamaracá nem tem caminho e nem tem rua. Porque os serviços de capinação, varão, a gente não vê uma máquina dessa, como já chegaram aí 10 máquinas de capinação para se fazer os trabalhos,
E hoje a gente não vê uma na rua, aí a rua tudo cheia de mato. A gente não vê o meu fio despintado. Eu fico olhando, companheiro Irlan, o senhor que está aqui, ouvindo mais perto aqui essas palavras, eu creio que o senhor está entendendo que aqui ninguém está fazendo oposição, não. Mas estamos fazendo o nosso trabalho, que é esse. É discutir realmente o que a cidade precisa, diante de pessoas que são responsáveis por suas pastas. Mas vamos lá. Falando um pouco das ladeiras, meus amigos vereadores, é difícil, Arão. Eu mesmo que trabalho com carro, eu vejo que as dificuldades é grande, já quebrei meus carros várias vezes. Cliente que chega lá com seus carros bons, vai fazer o serviço porque no meio do caminho quebraram. Olha, eu não estou entendendo ainda o que hoje a gestão, janeiro de 2025 a junho de 2026, mostrar realmente o que já tem feito para que essa casa aqui tenha que mostrar ao povo. A não ser o que a governadora tem feito. É interessante entender e saber dividir as coisas. Mas eu quero dizer, isso é do prefeito? Não. Volto atrás e digo, também é. Porque se o prefeito quiser dar murro na mesa e dizer, chamar o secretário e dizer, olha, eu quero que faça isso. Vão atender fulano de tal, vão atender a rua tal, vão atender a cidade, porque eu não estou vendo distribuição nenhuma, benefício nenhum, feito aqui dentro da ilha de Itamaracá. Por que isso? Eu quero saber o porquê. Fazer aquela prestação de conta que a saúde faz, aquela prestação de conta que a educação faz. Então, por que não fazer isso com a infraestrutura? Causa indignação a essa casa? Sim. Posso deixar de falar? Não. Porque o povo nos cobra. E quem leva a cipuada na rua somos nós, vereadores. Diante de pessoas irresponsáveis que não querem ter compromisso com a cidade. Ou seja, só pensa em salário? Meus irmãos, eu só quero finalizar aqui, porque há muita coisa para a gente falar. São muitas coisas para a gente falar. E só para não ficar em minhas palavras, eu quero deixar aqui, para acalmar os corações de quem aqui estão e do povo de casa, uma palavra que está na Bíblia que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1 e 5, que diz, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Que Deus abençoe, que leve para casa cada um de vocês na paz, que dê mais saúde, né? E que dê o conforto a cada um de vocês que merece. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Manuel José. Bom dia a todos e a todas, amigo Marcelo, amigo vereador, mesa diretora, o público presente, público de casa que assiste pela TV Câmara. É louvável todo esse debate que nossos colegas têm aqui nessa tribuna. Mas eu sempre peço também, amigo Dida, pelo aquele povo do sossego e aquela estrada do sossego. Porque só vem fazer nas últimas, quando não está realmente passando carro nenhum. É como se diz, né? A gente só cuida da saúde quando está morrendo, né? Não pode. Não pode. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento antes de acontecer. Entendeu? Está lá no sossego uma reta escavadeira quebrada. E eu pedi ao nosso secretário que abrisse os canais. Eles obstruíssem, Joquinha, para aquelas águas sair antes de acontecer. Não, Quita, só faz quando acontece. Quando o povo entra no prejuízo. Isso é falta de planejamento, zero. Falta de planejamento. Hoje,
nós temos aí 14 secretários, ou mais de 14, tudo colocado, o povo que acompanhou o São Paulo na campanha. As suas lideranças hoje em dia estão tudo ocupando as pastas de confiança dele. Não está errado não, está certo. Vamos dar a oportunidade a quem ajudou a gente. Mas você vai assumir tal pasta. Agora, se você não responder, tem que sair, pô. Tem que sair. Porque o que está em jogo é a população e a cidade. E o mandato do prefeito. Como é que eu vou segurar um secretário que não tem competência de exercer a sua pasta? Irlã, como é que pode? Só desgaste político, desgaste com a sociedade. Como é que pode a gente segurar esse tipo de secretário que não atende vereador? Porque o vereador está ali de frente com o povo, ó, e o povo cobrando e nós levando lapada daqui. O que a gente pede não é atendido. Às vezes um suplente pede, uma pessoa comum pede é atendido. A gente vereador não. Porque o secretário diz, se atender o vereador, ele está saindo bem. E o secretário quer ser vereador e fica fazendo politicagem dentro da secretaria. E prejudicando a gente e a população. Quando terminar esse inverno, entrar o verão, quando for depois do carnaval, eu vou chamar São Paulo, vou para São Paulo. Faça um planejamento antes de chegar o inverno. Tapar os buracos das ruas, abrir os canais, para quando o inverno chegar, o senhor está bem com a população e bem com o vereador, Duzinha. Não é verdade? E o povo está bem. Mas só deixa para fazer quando dá uma chuva de 130 milímetros. Que a cidade não comporta essa quantidade de chuva e fica aí, ó, todo mundo a mercê do mau tempo, condenando o prefeito, condenando Deus, que Deus não tem culpa disso. Isso. Mas quinta, segunda-feira eu fui para a Boca do Rio pegar uma criança para ir para o Evaldo Cruz. Para ser atendido lá para fazer uma cirurgia de enfermose. O pai e a mãe não pôs sair dentro de casa, Zero. O pai e a mãe não pôs sair dentro de casa. A água estava na cintura. Isso é vergonhoso. Ali onde foi a antiga escola do sossego. E é vergonhoso para um secretário que ocupa uma pasta. Pega uma escavadeira na hora de serviço. Vai atender quantas pessoas? É a boa vontade que não tem de trabalhar em benefício da população. Agora, nós moramos numa cidade que nós temos mais de 80% dos eleitores desacreditados com a política. E às vezes não são bem esclarecidos daquele vereador que trabalha, que pede por eles. Só vai votar através da catraca. Através da catraca. Mas se fosse um eleitor inteligente, Marcelo, tá doido não, Marcelo. A melhor coisa do político é a transparência, Marcelo. A melhor coisa do político é a transparência. Viu? Não adianta eu passar 4 anos por trás da parede e quando chegar a 3 meses da eleição, botar 200 mil no bolso e ganhar a eleição. E ganhar a eleição. E o eleitor passar 4 anos sendo massacrado. Isso é bom que o povo escute para aprender a votar. O que eu vejo é isso. Muitos bairros, só chega político na época da eleição. Isso é vergonhoso. O povo tem que saber a vida do político e em quem ele está votando. Para poder, né, ter uma cidade melhor na infraestrutura, na educação, na saúde. Porque culpado não é só os políticos, não. Somos nós todos, Claudete. Todos nós reclamamos aqui da saúde. Que a saúde não dá uma condições para levar o povo para os hospitais. Eu não espero, Claudete. Eu vou no meu carro e faço.
E tenho certeza que aquelas pessoas que andam comigo gostam do meu trabalho. Eu vou e faço. Aquele pouquinho que eu faço, é eu que faço com as minhas condições. Eu não peço favor a secretário nenhum para levar ninguém para o hospital, Quita. Sabe por quê? Eu já tenho de cara, não. Eu já tenho de cara, Marcelo, não tem vaga. Não tem vaga. E eu vou ficar batendo numa tecla, irmã, sem futuro, eu vou e faço. O meu trabalho, eu tenho certeza que eu faço e faço bem feito. Eu faço bem feito o meu trabalho. Porque não é para eu fazer. Quem é para fazer é o município. Mas eu faço. Porque tem que fazer, porque o povo me procura, precisa de mim. Eu não posso dar as costas. Mas esse recado que eu estou dando, não tenho medo de falar. Não tenho medo de falar. Culpado disso é a própria população. E dizer a seu Paulo, abra o olho, enquanto é cedo. Porque o que seu Paulo está fazendo hoje, dentro de Itamaracá, nenhum prefeito fez até hoje. Trabalhando em conjunto com o governo do estado para trazer benefícios para a nossa cidade. Um investimento muito grande do governo do estado. E não pode isso deixar ser perdido, Irlã. Não pode. Esse trabalho do governo do estado, junto com o governo municipal, tem que continuar. Quem vai ganhar com isso é a nossa população. E não pode realmente deixar isso. Então tem que abrir os olhos. Aquele secretário que realmente, Dida, respondeu com a sua pasta, permanece no lugar. Aquele que não responder, saia. Independente que você me ajudou ou não me ajudou. Mas você não está dando conta. Não está dando conta. Cadê a sua prestação de conta da sua secretaria? Que não está tendo. Não é só o vereador que está batendo, a população também está cobrando. Quando a população cobra, é o melhor escutor, é o prefeito que escuta a população. Quando ele escuta a população, ele tem que realmente tomar uma posição e dizer, chega, acabou. Muito obrigado, meus amigos ouvintes, meus amigos vereadores. Muito obrigado. Mais um dia de trabalho aqui nessa casa. Que Deus abençoe e até a próxima, assim Deus permite. Vereadora Claudete. Ô Manuel. Boa tarde a todos, boa tarde meus pares vereadores, mesa diretora, pessoal que nos acompanha aqui presente, boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Quero fazer das minhas palavras a todos os vereadores que aqui já discursaram, né, da cobrança, do requerimento que não são atendidos. Inclusive, Manuel, eu recebi um chamado de um eleitor meu, um morador lá do Sossego, que ele está com problema de coluna, não está podendo andar, e ele foi até meu bar, coitado, pela boca do rio, porque o carro dele não passava pela ladeira. Então, ontem eu estive com o seu Paulo e pedi para que fosse, desse um jeito na subida da ladeira. E ele ligou, na minha presença, ligou para o secretário Diel, ele disse que não tinha metralha. E eu falei para seu Paulo que o rapaz tinha dito que no Sossego tinha umas metralhas. Ligasse para Bill, que Bill estava sabendo onde era a metralha. Então, seu Paulo, na minha presença, ligou para Bill e, graças a Deus, pelo menos, pegaram lá, né, mandaram a enxadeira. A caçamba, que já foi a de Bill, já aproveitou a de Bill, já pegou as metralhas e pôs na subida, porque o carro não estava passando. E ele estava precisando ir para o médico e não estava com condições de passar na ladeira. Então, eu estava presente na hora, Manuel, foi cobrança, né, de um eleitor, de uma pessoa de lá, que é morador do Sossego, e graças a Deus, pelo menos, foi atendido.
Também quero falar ali da rua Capitão Guerra. Gente, vocês não têm noção. Tem uma senhora que ela está com câncer ali, precisando sair quase todos os dias. E o esposo dela me procurou, dizendo que estava sem condições de sair com a esposa de manhã cedo, porque o carro dele não estava com condições de sair de casa. Então, eu falei com o seu Paulo para que fizesse, né, pelo menos um paliativo, para dar um jeito na rua. Não tem condições das pessoas sair de casa ali na rua Capitão Guerra. Vocês não têm noção, não, a água que está passando, Dida. E isso é lamentável, gente. E eu falei pessoalmente com ele, fui lá. Eu disse, já não tem mais como a gente fazer o requerimento que não é atendido, seu Paulo. Eu tenho que vir na sua casa, bater na porta. Naquela hora, Kita, que você estava lá também. Você foi falar também. Eu estava lá, fui levar o processo para ele poder resolver. E na hora ele ligou para o secretário, que quase eu não atendo telefone mais. Aí, mas de vez em quando ele atende, porque eu boto um áudio. Quem falou foi... Pronto, então assim, a gente fica desmotivado, porque como diz, nós somos o para-choque do povo, e foi o povo que nos colocou aqui, e a gente tem que lutar pelo povo. Mandaram um vídeo para mim, que eu não fui até lá, mas a menina mandou para mim, ali do PDS, onde a Compesa furou o buraco e deixou tudo lá, e a bichinha da menina recebe mercadoria e não está podendo passar os caminhões para entrega. Então, assim, fica difícil. A gente, como vereador, a gente somos procurados pela população. Hoje mesmo, eu estava tomando café, o telefone tocando. Era uma menina do Rio Amba pedindo, pelo amor de Deus, para tirar um lixo que estava de lado da casa dela, que já tinha pedido a várias pessoas e não tinha sido atendida. Graças a Deus que eu liguei, e o menino foi e tirou o lixo, porque é triste isso aí. A gente quer ajudar, mas sente as dificuldades. Então, assim, sobre carro para hospital, a gente também sente dificuldade. É como o Manuel do Gás disse, eu mesmo não espero. Se dá para levar, dá. Se não dá, vai ter que sair do meu para alugar um carro, um Uber, seja lá de que jeito sai. Feita a minha amiga aqui, Duzinha, tem feito também quando a gente não consegue. Porque uma van, ela tem só 16 lugares. Então, fica difícil levar toda a população que está indo para o médico com 16 lugares. Os carros pequenos já é para outro destino, para levar pessoas que estão com câncer, fazer hemodiálise. Então, as pessoas que podem andar mais um pouco, a gente está sem condições de colocar para ir para Recife. Então, eu falei até com a secretária Raquel, para ver se a gente consegue botar um ônibus, Dida. Pelo menos um micro-ônibus. Já aliviava mais um pouco a parte nossa, né, de vereador não está gastando tanto, porque a gente tem levado pancadas, né? Nessa situação aí, que eu sei que tem mês que eu fico por aqui, com tanto débito para ser pago de transporte. Porque a gente não consegue agregar toda a população que vai para o médico, que é muita gente doente. Isso é 2 horários, 3 horários que a van faz, mas não dá vencimento. Entendeu? Quero falar aqui de um requerimento do nosso amigo Joquinha, de uma palavra de Joquinha que falou realmente que os postos, né, estava com mofo, realmente é verdade, né, que eu fui, Duzinha também foi, e falei com Raquel, fui lá, falei com ela. Tem posto que está sem o ar-condicionado. Ela fez a compra agora de 12 ar-condicionado para que seja instalado nos PSF que estão sem e aqueles que estão já cansados para fazer a troca. Então, assim a gente vai se ajudando. A União também faz a força aqui, né, que a gente pede. Vai e fala, fui fazer a fiscalização na escola, onde está instalado, também a merenda de boa qualidade,
A gente também, eu tenho visto isso, a merenda de boa qualidade, os materiais, pelo menos é o que eu vejo na fiscalização. Então, quero agradecer à secretária Elizabeth pelo trabalho que tem sendo desempenhado por ela, pela equipe, né, que ela sozinha também não faz nada, pelo vice Ailton Aguiar, pelo prefeito Paulo Galvão. Não é fazendo elogio, aumentando, é a realidade que nós antes tínhamos uma escola, uma educação que não chegava ao patamar e hoje nós ficamos em terceiro lugar. É uma dedicação da secretária, da equipe, do vice-prefeito, do prefeito Paulo Galvão. Então, assim, a gente vê que a educação transforma as vidas. E eu acho que isso é muito importante, que se a gente chegasse a ter, Dida, uma infraestrutura na ilha de Itamaracá que nos atendesse, seria ótimo. Se chegasse em outras secretarias que a gente sofre quando pede, faz o requerimento que não atende, a gente ser atendido seria muito bom, porque isso não é para nós, isso a gente faz pela população. É como o meu amigo Kita diz, nós não somos vereador de um bairro só, nós somos vereadores da ilha de Itamaracá. E isso eu tenho levado comigo, Kita, porque assim, eu ando todos os bairros e vejo as dificuldades. Tenho visto a dificuldade daquela rua Araras, não é fácil, porque aquilo ali depende da rua Barra Mansa, porque enquanto não fizer, o governo do estado está lá com as máquinas na Barra Mansa, tentando fazer um paliativo, porque tem um monte de barro que ele está solto. Era para colocar fazer um investimento ali nas paredes, mas não tem condições, porque se subir ali, ela desce. Então, toda a areia da Rua Araras, ela vem da Barra Mansa. Então, primeiro tem que fazer a Barra Mansa para depois chegar na Rua Araras. Mas, pelo menos, graças a Deus, esse ano não cobriu nenhum carro ainda, né? Espero que agora só tenha a lama, né? Porque realmente o pessoal pede muita ajuda ali e é muito triste. Entendeu? Tem a Salina aí que a gente está sofrendo também, o pessoal nos pedindo, né? Tem pessoas que estão querendo invadir, ligam pedindo ajuda, e a gente continua nos representando o povo. A gente leva as demandas, mas a gente também, na mesma hora, a gente não somos ouvidos. Mas tem secretários que nos atendem, como a Secretaria de Educação, a secretária de Saúde. Quando a gente leva as demandas, Marcelo mesmo tem levado bastante demanda para a Raquel, não todas as vezes, porque depende muito de licitações. Quero também falar aqui da licitação da iluminação, que ontem eu estive lá na licitação ali, e já entrou no final, né? Já estão inscritas as empresas. Não sei qual foi o procedimento de ontem para hoje, mas ontem até 2 horas eu estive lá. Hoje eu não fui lá, mas daqui a pouco, quando eu largar, vou lá, porque nós estamos sofrendo muito. Ontem mandaram um vídeo para mim que o PDS está todo no escuro, e a gente tem que dar essa ajuda assim, para a população, esse esclarecimento, né? Então, assim, Não, mas ontem o vídeo que mandaram para mim foi do PDS, ali naquela passagem. Tá tudo. Fernando Galvão também me procurou para que pudesse ajeitar ali, que é um perigo também, onde a gente vê as dificuldades aí com a segurança pública, né? Que a gente está meio cismado, que quando dá 6 horas, 5 horas, eu não quero mais sair dentro de casa com medo, porque assim, já se encontra o escuro. E mais a gente vê como é que está a situação. Então, assim,
a gente tem que dar as mãos, nos unir, para que possamos falar com o prefeito, para que possamos resolver essa situação junto, porque ele só não vai resolver, secretário só não resolve, então nós, como legislador, tem que cobrar, tem que ir para cima mesmo, para dar uma resposta à população. Então, aqui quero deixar meus agradecimentos a toda a população da Ilha de Itamaracá. Quero dizer que estou à disposição de todos os bairros para que possa ajudar em que eu posso, né? Em que eu posso fazer a cobrança, que posso levar ao prefeito, ao secretário, e deixando aqui meus agradecimentos, primeiramente a Deus, e deixando o meu abraço, e até a próxima, se assim Deus permitir. Vereadora Silvana. Boa tarde a todos, presentes, público de casa, que pacientemente nos assiste através do TV Câmara, colegas vereadores e público presente. Gente, hoje o nosso município vive as consequências das últimas chuvas e, atentamente ouvindo cada um de vocês, atentamente ouvindo cada reivindicação, atentamente ouvindo cada reivindicação, e vejo assim muito importante a cobrança, né? A gente tem feito durante todas as sessões, eu vejo todos os requerimentos que cada vereador ele coloca, isso é muito importante, e diante disso a gente precisa dar resposta para a população que nos cobra tanto, que diuturnamente, né, Marcelo, né, Kita? A gente é cobrado por essas pessoas, então a gente precisa, sim, de respostas, e eu sei que cada pessoa vai individualmente a cada secretário para fazer as suas solicitações, mas a gente entende que a maioria das solicitações é sobre a infraestrutura, seja no Pôr do Sol, Forte Orange, seja na Biquinha, no Renascer, no Bela Vista, as pessoas estão vindo aqui nos cobrando sempre. Então, a gente, diante dessas cobranças, a gente poderia requerer de forma oficial, convocar o secretário Edielso para que ele possa falar sobre as ações, sobre o planejamento estratégico que ele tem para desenvolver, quais ações tomadas diante das consequências que a chuva gerou. Então, a gente precisa, presidente, conversar com todos os vereadores, se eles estiverem de acordo, e solicitar que ele venha de forma oficial para a próxima sessão e explique tanto para a gente quanto para a população que está nos cobrando, porque elas possam saber o que está acontecendo no município. Porque, como o Manuel falou, né, Manuel, a transparência na gestão se faz muito importante. Então, a gente precisa que ele venha e que ele possa apresentar essas ações. E respondendo a Clau sobre a questão da van, do hospital, a gente sabe que realmente não consegue atender as demandas, mas em conversa com a secretária, a gente verificou que no contrato atual não existe a possibilidade de locação do ônibus, que a gente pode requerer, inclusive eu já conversei com Raquel pessoalmente, incluir no próximo contrato de licitação que seja alocado o ônibus para que a gente possa atender ainda mais pessoas, porque como bem você falou, Clau, existe um custo muito alto que quando a gente não consegue ser atendido pela prefeitura, a gente custeia essas despesas e sai do orçamento de qualquer pessoa, do vereador, inclusive dessas pessoas que não têm condições de comprar. Então, essas são as minhas palavras e não quero me estender muito, mas agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Vou lá dar uma palavrinha rapidinho. Boa tarde a todos, a todas. Vou tentar ser bastante breve nas minhas palavras. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia, mais uma sessão ordinária. Falar um pouco assim, incorporando a palavra de cada vereador que usou a tribuna hoje, de alguns que não usaram, que não estão aqui no momento, mas que pensam parecido. A reivindicação aqui, realmente, Claudete, muitas vezes é interpretada da forma que cada um queira interpretar. Mas eu vejo aqui vereadores comprometidos, eu vejo aqui vereadores que querem o melhor para Itamaracá, eu vejo aqui vereadores parceiros da gestão, que tentam ajudar a gestão, infelizmente não ajuda mais, porque não é atendido nos seus pedidos, né, Marcelo? Então, assim,
Quando o Marcelo vem falar aqui da ladeira do Bela Vista, é porque está sendo cobrado pelaquela comunidade. Quando Zero Quita vem aqui cobrar da melhoria no Chié, é porque está sendo cobrado pelaquela comunidade. Como Marcelo e Bill vem aqui, Manuel e Bill vem cobrar muitas vezes pelo sossego. É as cobranças que batem na porta. E todos os vereadores que eu não citei, mas que vivem aqui nessa cobrança, feito Joca, trouxe a demanda aqui dos postos de saúde, tem que trazer a demanda, tem que trazer a dificuldade, tem que cobrar de uma forma salutar para que as coisas sejam resolvidas, sejam melhoradas. Eu tive uma oportunidade de encontrar também, Claudete, Raquel, e conversei com ela sobre essa questão dos postos de saúde. Ela disse que já tem várias solicitações da secretaria pedindo essas pinturas, pedindo esses consertos, que muitas vezes esse mofo, esses desencontros que estão havendo na pintura é vazamento, é algumas coisas que tem que ser algumas ações conjuntas com as outras secretarias. Mas eu disse a ela, mas assim, eu sei, Raquel, que você está fazendo sua parte dentro do possível, mas aí, o vereador, quando vem cobrar aqui, não é porque é contra você, não. Ele está trazendo aqui a demanda do povo. E é dessa forma que a gente tem que tentar, dentro do possível, dar as mãos, se unir e assim construir um Itamaracá melhor. Quer a palavra, Silvana? Só para complementar a sua fala, eu também estive visitando alguns postinhos ontem e assim que eu saí dos postinhos eu conversei com Raquel. Quando a gente fala da questão de mofo do hospital, não é só pintar. E aí a gente conversando, né, e ela explicou que contrataram um pedreiro que até o dia 30 desse mês todo o telhado de alguns postinhos que foram afetados do hospital serão consertados e, posteriormente, os postinhos vão ser pintados. Porque não adianta pintar se você não sanar o que está realmente fazendo com que o mofo fique, que é a infiltração. E aí ela falou que já está resolvida essa situação. Foi mais ou menos o que eu conversei também com ela, Silvana. Eu venho aqui no momento assim, Claudete, até em defesa da casa, em defesa dos vereadores. Não é só de Joca, não, é de todos nós que vêm aqui para a tribuna fazer reivindicações, cobrar, mais cobrado do que o Diel tem sido. Até eu encontrei Diel uns dias atrás, conversei com ele, Diel, você tem que ser um pouco mais atencioso. A gente sabe a dificuldade que você está enfrentando como secretário de infraestrutura, de quebra de equipamento, de falta de equipamento, de falta de metralha, mas quando o vereador liga para você, quando ele lhe procura, é para tentar de alguma forma contribuir com a secretaria, com o município, com a comunidade. Quando você atende o pedido do vereador, você não está trazendo, resolvendo aqui problemas de vaidade de vereador, não. Você está resolvendo o problema que o vereador está trazendo da comunidade. Então, eu venho nessa defesa porque eu vejo aqui uma casa hoje comprometida no melhor para Itamaracá, e contribuir com a gestão, de trazer um Itamaracá melhor, ajudar a gestão dentro do possível, mas a gente não pode se omitir de trazer as dificuldades aqui e expor elas não, de forma alguma. Então, tenho procurado muitas vezes a Secretaria de Educação, como eu disse a você, jogar a questão da quadra, conversei com a Elizabeth, conversei com o próprio Ailton, conversei com algumas pessoas que fazem parte, mas a gente quer também retorno, resposta, e resposta com ações, resolvendo esses problemas, que não são problemas de mil dificuldades, não. Querendo fazer, se faz. Feito, eu digo, sempre que procuro a secretária Raquel, tenho sido atendido dentro do possível, tenho tido resposta, pelo menos. Às vezes a resposta até que, Zero, infelizmente, agora não vai poder resolver isso, não. Mas que dê um feedback, porque a gente vai e leva para a comunidade, leva para a população. Mas quando você se omite, não atende, vira as costas para o representante do povo, você está virando as costas para o povo. Então, eu não estou aqui para crucificar ninguém, não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, mas que o secretário, ele é funcionário do povo, assim como a gente, vereador, é funcionário do povo. Tem que ter respeito um pelo outro. De início, o secretário com os vereadores e os secretários e os vereadores com o povo. O prefeito tem que dar resposta também ao povo. E quem é as pessoas que podem dar essa resposta pelo prefeito? São os secretários. Então, vamos continuar unidos, vamos continuar trazendo as demandas para essa casa. Não vamos se omitir, mas vamos também procurar o secretário, pedir respostas, assim como, estou até sendo repetitivo, mas quando procurei Raquel, ela me deu resposta, me deu um feedback sobre a dificuldade que a Secretaria de Saúde está enfrentando nesses postinhos, e que logo, logo vai ter solução. E logo, logo vai estar aqui vai estar aqui Silvana, vai estar aqui Joca, agradecendo a secretária Raquel e as outras secretarias que foram o serviço conjunto, que está sendo resolvido esse problema, porque é dessa forma que se resolve, não só com cobrança, mas também trazendo o caminho para a solução.
E ela, quando me mostrou, na mesma hora eu liguei para a Diel, dei um apoio nesses postinhos, porque o postinho de saúde, quem chega ali já chega com situações difíceis de ser enfrentada, que é uma questão de saúde. E até quem trabalha mesmo pode sair dali adoecido. Então, assim, a gente vai ter resposta positiva sobre isso e sobre muitas outras coisas, se unindo. Já está sendo procurado uma casa para ser melhor atendido, mas não está encontrando, está tendo algumas dificuldades, Claudete. Mas vamos ter solução, com fé em Deus. Outro bairro, né? A palavra, Joca. Aproveitando o gancho aqui, quando eu falei da saúde, eu falo da educação, quando eu estou sempre a serviço da prefeitura como funcionário. Agora mesmo, quando sair daqui, eu vou tentar a ir lá no PSF para executar um serviço lá. E encontro essa dificuldade de ver situações que a gente está há 1 ano e 6 meses praticamente de governo. E a situação é da mesmo jeito que a gente começou. Aí traz hoje esse debate aqui que pode se resolver. Não é criticando o secretário fulano da infraestrutura, como você mesmo falou. Não estou aqui com tanta faca no pescoço de ninguém, mas eu quero a solução para o povo. Foi para isso que eu vim, foi para isso que nós viemos como representantes do povo. É conseguir solução. Agora que os secretários que estão na pasta escutem os vereadores. É verdade. Escutem a demanda do povo. Eles estão sendo cobrados e estão dando resposta, e a gente vai cobrar, feito eu digo, não é só a resposta. Foi solicitado já há várias semanas ou meses o conserto do telhado desses PSFs. E não foi atendido ainda. A gente tem que cobrar ações, não só com respostas negativas, mas com respostas positivas. Porque para se pintar os PSF, a infraestrutura, a manutenção, tem que ajeitar esses telhados, ajeitar essas infiltrações, e assim a gente ter os PSF pintados, dando dignidade a quem trabalha e a quem é atendido. Mas no mais eu deixo aqui um boa tarde, um abraço a todos. Reforço o compromisso dessa casa com o povo. Reforço o compromisso dessa casa com a transparência na cobrança com a gestão, mas que ninguém aqui é contra o trabalho de ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui para somar. E, infelizmente, muitas vezes a indignação de alguns vereadores aqui é levada como oposição, mas isso aí não é a primeira nem a última vez. Agora a gente vem aqui cobrar de melhorias. E, graças a Deus, muitos dos secretários entendem essa cobrança e têm feito o melhor para melhorar a situação de Itamaracá. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Com isso, dou encerrada a sessão, deixando o período aberto, mas que a gente vai depois informar qual será a data da próxima sessão. Um abraço a todos, que Deus abençoe.